Olá, estudante! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de Fundamentos e Metodologia do Ensino de História. Meus caros, na aula de hoje nós vamos trabalhar com o conceito de ensino de história para o primeiro aninho do ensino fundamental. Nós já trabalhamos aqui algumas partes teóricas, vimos a questão dos paradigmas históricos, vimos a questão de como a BNCC funciona, vimos um pouco dos PCNs da educação, do ensino de história, e agora nós vamos começar a focar nas nossas aulas, né? Como que o pedagogo, a pedagoga, ele deve se portar diante dos conteúdos curriculares que têm que ser trabalhados nos anos iniciais do ensino fundamental. E aí, meus caros, eu falo com vocês que no primeiro ano do ensino fundamental, a gente tem como objetivo apresentar para as crianças algumas noções básicas de temporalidade, de identidade e de pertencimento, porque essa fase da criança, ela é marcada, ali são crianças muito pequenas, então ela é marcada por uma curiosidade sobre o passado, sobre a compreensão das relações sociais, das relações culturais e tudo que molda o mundo ao seu redor, certo? E é muito comum a gente ver, tem até alguns vídeos engraçados que às vezes circulam na internet, de crianças que se confundem na temporalidade e se frustram às vezes por não estarem presentes em uma foto de um álbum de família. Às vezes uma criança não se vê no casamento dos seus pais, ela chora, se frustra. Ou em algum aniversário, alguma viagem, e os pais têm todo um trabalho de tentar ali explicar para essa criança por que ela não estava, né? Porque ela não existia. E despertar na criança essa noção de temporalidade é difícil, né? Não é fácil, porque a criança ela está ali em desenvolvimento, então a gente tem que entender um pouco como que isso funciona. A questão da identidade é a mesma coisa, né? A criança precisa entender quem é ela no mundo. Qual que é o seu lugar de pertencimento, quem que é ela dentro do grupo familiar, quem que é ela dentro da escola, quem que é ela na cidade, no estado, no país, tá? Então, a história ela vem trabalhar muito com essa parte individual da criança. Quem é essa criança, certo? Então, assim, esses são alguns princípios. E aí o ensino de história, ele tem algumas características específicas, tá? Então aqui não estou falando mais de princípios, mas de características que tem que respeitar o desenvolvimento cognitivo e também emocional das crianças. Então a gente pode falar aqui, ó, na construção de identidade e pertencimento, que também é um princípio, né? Então ali eu falei do princípio como algo que a gente deve partir disso. E agora eu venho falar como algo que é uma característica intrínseca, que é específica, porque algumas outras disciplinas também trabalham com pertencimento. Mas isso é característica do ensino de história. A gente tem que trabalhar a questão do reconhecimento de si dentro dessas crianças. Então ela tem que se reconhecer como um indivíduo que ocupa um lugar dentro dessa sociedade. E essa criança ela tem que compreender a importância da sua história, a importância da história da sua família, da sua comunidade, certo? E aí a gente parte para a segunda característica, que é a temporalidade e o cotidiano. Então, os conceitos de tempo, eles são apresentados de forma lúdica. Por quê? As crianças ainda têm muita dificuldade de compreender o ontem, o hoje, o amanhã. Às vezes a gente vai escutar o caso de uma criança, ela fala assim, não, professora, amanhã a minha mãe fez pizza. Ontem a minha mãe vai fazer lasanha. Elas se confundem nessa construção temporal porque ela ainda está desenvolvendo essa noção. Então, um tempo longo, né? Vamos ensinar para as crianças, então, um pouco da história de 500 anos atrás. Essa criança vai ter muita dificuldade ainda de assimilar o que são 500 anos atrás, certo? Bom, e por último, e muito importante, é a questão, né, a característica do ensino de história, a questão do respeito à diversidade cultural. Meus caros, é fundamental que o ensino de história ele contribua para o desenvolvimento de atitudes que sejam respeitosas, de atitudes que valorizem as diferenças culturais. Então, nós precisamos mostrar para as crianças que, além de existir ela dentro da comunidade, existem outras crianças, existem outros adultos que são parte de comunidades diversas, religiões diversas, de grupos diversos, de cores diversas, de profissões diversas. Então, essa criança precisa compreender essa pluralidade, certo? Bom, então nós temos 3 características gerais aí do ensino de história, que é a construção de identidade e pertencimento, a temporalidade e o cotidiano e o respeito à diversidade cultural. Agora nós partimos então para os conteúdos
gerais de ensino de história para o primeiro ano do ensino fundamental. Então, olha só, os conteúdos de história lá no primeiro ano, eles têm o objetivo de introduzir as crianças àquele estudo de tempo e de memória. Só que tudo isso tem que ser feito de uma maneira que seja simples e acessível, tá? E a gente tem que entender que alguns dos principais conteúdos, eles vão abordar a história pessoal e a história familiar. Então, a gente tem que fazer o quê? Buscar explorar a história de vida, a história da família dessas crianças, trabalhar o conceito de história como algo que é relevante para ela, porque a partir de si ela vai começar a compreender o todo. E aí a gente pode trabalhar com alguns projetos, né? O projeto do álbum de vida, portfólio da história da criança, contação de história, elaboração de mural, até mesmo um trabalho maior envolvendo os familiares, convidar algum membro da família quando for possível, ou uma gravação de vídeo, né? A gente já aproveita aí o recurso das metodologias ativas, certo? A gente também trabalha dentro desse primeiro ano a questão de datas comemorativas e de tradições. E aí é muito importante entender que eu não estou falando aqui de decorar datas e nomes, quem chegou ao Brasil primeiro, ou quem proclamou a independência, que não é esse tipo de memorização. Memória não é memorização. Aqui a gente está falando da construção das tradições. Quais são as tradições do meu bairro? Quais são as tradições da minha família? Quais são os eventos históricos que marcam festividades ou eventos importantes? Né? Quais são as celebrações importantes, as festas regionais? Por que é importante? As outras são menos importantes? Não. Então, é trabalhar essa questão de entender o porquê que a gente comemora, né, certos eventos e trabalhar aí questões como que são comuns, né, no Brasil, o Natal, a Páscoa, o Dia dos Povos Indígenas, e ensinar para essas crianças por que a gente marca o tempo dessa forma e não ensinar a criança a decorar as datas comemorativas, certo? E aí o terceiro conteúdo é a rotina e temporalidade, né? Trabalhar a rotina diária ali, semana, calendário escolar, calendário anual, auxiliar a criança a entender o tempo de uma forma concreta e perceber as mudanças ao longo do dia. E a BNCC, no primeiro ano do Fundamental, ela estabelece justamente algumas diretrizes para que esses conteúdos e habilidades que têm que ser trabalhados, eles possam ser feitos de uma forma a colaborar com o desenvolvimento integral da criança. Então, a gente tem algumas habilidades importantes, eu vou citar algumas, vou citar 0, 1, 2 e 3, mas existem outras, né? Então, a gente consultando o material, a gente consegue elaborar todas as nossas aulas a partir dessas habilidades, mas a gente tem, por exemplo, né, a primeira habilidade, que é justamente reconhecer, valorizar a história pessoal e familiar comunitária como uma forma de constituição de identidades e de pertencimento. Então, veja bem, é uma forma de constituir. Não é algo que está dado, que está pronto. Você vai entregar para a criança uma carteirinha de identidade e vai falar assim, toma, você é assim, sua família é assim, e é assim que acontece, você vai seguir sendo um soldadinho. Não. É uma forma de constituição de identidades e de pertencimentos. A gente vai elaborar, a gente vai construir, a gente vai fazer junto. A gente não vai abrir a cabeça da criança e colocar as informações ali. Porque pode ser que essa criança às vezes não se sinta pertencente a esse determinado grupo. E aí, qual é o grupo que ela pertence na sociedade? Como que a gente vai trabalhar com isso desde essa infância, certo? A habilidade 02, ela já trabalha um pouco sobre a questão de marcos importantes. Então, ela vai falar que o objetivo dessa habilidade é identificar as mudanças e as permanências nas vivências familiares, para que a criança consiga reconhecer os eventos marcantes na sua própria vida e também nas histórias escutadas, né? Na história da família, a história da escola. E aí a terceira habilidade, ela já é mais ativa, né? Ela coloca que a criança deve participar de atividades que explorem as memórias, as histórias de diferentes lugares, tempos, desenvolvendo esse respeito pela pluralidade. Então vocês percebem como é que as próprias 3 habilidades que a gente tem dentro da BNCC, elas fazem parte daqueles conteúdos gerais?
Lógico que aqui eu só citei as 3 primeiras, tá? Existem outras habilidades, existem muitos projetos que podem ser desenvolvidos. A BNCC, no primeiro ano, ela também enfatiza a importância de métodos lúdicos, de métodos que sejam centrados justamente na experiência do estudante, de métodos que permitam que as crianças se reconheçam como sujeitos históricos, mesmo nos seus primeiros anos de escolarização. Então, não é entregar para essa criança uma história pronta, e sim construir junto. E aí a gente parte para as metodologias. Meus caros, as metodologias ativas, elas são estratégias que colocam os estudantes no centro do processo de aprendizagem. Então, elas vão incentivar a participação e a construção do conhecimento de uma forma conjunta, de uma forma colaborativa. Então, a gente tem algumas abordagens aí, que é a ABP, que é a aprendizagem baseada em projetos. Então, a gente pode propor para as crianças projetos que envolvam a investigação da história das suas famílias, das suas comunidades. A gente pode propor a elaboração de entrevistas, né, com perguntas previamente estabelecidas, um processo mais de mão na massa, um projeto em que essa criança sinta a curiosidade de descobrir esses elementos sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre a sua família. A gente também pode trabalhar com contação de histórias, né, utilizar essa contação como um recurso para transmitir eventos históricos, eventos locais, eventos culturais. A gente pode adaptar as narrativas para o entendimento desses estudantes, né? A gente tem que entender que a gente está falando de crianças pequenas, de 6 anos, o uso, né, também, a gente não pode nunca esquecer do uso de jogos. Pode ser jogos gamificados, ou jogos de tabuleiro, ou brincadeiras, né, atividades lúdicas, jogo da memória, quebra-cabeça, para que envolva a construção de linhas de tempo simples que possam ajudar os estudantes a trabalhar essa noção de temporalidade. A gente não pode esquecer também do uso dos recursos visuais, recursos auditivos, né? Entender que cada criança tem a sua forma de aprendizagem e entender que o ensino de história no primeiro ano, ele é fundamental para despertar nas crianças um interesse pela história do ser humano, pelo seu lugar no mundo, pela sua posição no tempo, no espaço. E aí, por meio dessas práticas lúdicas, a gente vai criando uma base que seja sólida para este desenvolvimento integral do nosso aluno. Meus caros, o conteúdo da aula de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de participar da atividade no Moodle. Um grande abraço e até a próxima!